Visão geral de soldagens. A funcionalidade de soldagem permite projetar uma estrutura de soldagem como uma única peça. Há duas lições neste tutorial. Na lição Peças de soldagem você cria a soldagem mostrada. A soldagem inclui membros estruturais, lista de corte, antes da atualização, recursos de aparagem e extensão, tampas de extremidade, cantoneiras, cordões de solda. Na lição Desenhos de soldagem você cria um desenho da soldagem. O desenho inclui lista de corte, depois da atualização, propriedades personalizadas, vista de um corpo individual da peça de soldagem. Observação: se este for o seu primeiro desenho ou projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 01 Peças de soldagem. Você usa esboços 2D e 3D para definir a estrutura básica da peça de soldagem. Em seguida, adiciona os componentes estruturais ao longo dos segmentos esboçados. Para começar esta lição, abra o documento de peça veldme_box.sldprt, que já contém alguns esboços 2D e 3D. Abra a peça ao _falsate.sldprt, ou navegue até a letra da unidade. _users _public documents _solidworks _solidworks versão _samples _tutorial _veldmens _veldme_box.sldprt. 2. Salve a peça como mi_caixa_soldagem.sldprt. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em Sketch 1, depois em 3D Sketch 1, depois em Sketch 2. Quando você clica em um item, os segmentos de esboço correspondentes são realçados na área de gráficos. 3. Siga um destes procedimentos. Para exibir a barra de ferramentas soldagens, clique em Exibir barras de ferramentas soldagens. Para adicionar a barra de ferramentas soldagens ao Command Manager, clique com o botão direito em uma guia no Command Manager e selecione soldagens na lista. 02 Adicionar um componente estrutural. Adicione um grupo dentro de um componente estrutural ao longo dos 4 segmentos frontais. 1. Clique em Componente Estrutural, barra de ferramentas soldagens. Quando você cria o primeiro componente estrutural em uma peça, um recurso de soldagem é criado e adicionado à árvore de projeto do Feature Manager. O software também cria duas configurações predeterminadas. No Configuration Manager, uma configuração PI predeterminado como usinado e uma configuração derivada predeterminado como soldado. Sobre os recursos de soldagem. O recurso de soldagem não é um recurso no mesmo sentido de um filete ou de uma extrusão. Em vez disso, ele configura um ambiente de funcionalidade de projeto. O recurso de soldagem designa a peça como uma soldagem e ativa um ambiente de soldagem. Esse recurso ativa um ambiente com múltiplos corpos desmarcando a caixa de seleção mesclar resultado nos Property Manager dos recursos que adicionam material. Muda o nome da pasta Corpos Sólidos para lista de corte e permite agrupar corpos idênticos para uso em uma tabela de lista de corte no desenho da soldagem. Atua como um espaço reservado para propriedades personalizadas comuns herdadas por todos os itens de lista de corte. Configurações predeterminadas de soldagem. Quando um recurso de soldagem for adicionado a uma peça, o software criará duas configurações predeterminadas. Uma configuração PI, predeterminado como usinado, e uma configuração derivada, predeterminado como soldado. Crie o modelo na configuração como usinado e adicione todos os recursos usinados. Em seguida, se quiser exibir a peça da forma como ela é exibida antes de executar as operações de usinagem, utilize a configuração como soldado e suprima os recursos usinados. Por exemplo, para a peça a seguir, na configuração como usinado, você cria os componentes estruturais,
faz a extrusão da placa. Adiciona soldas de filete e adiciona os furos à placa e aos componentes estruturais. B. Em seguida, na configuração como soldado, suprimos recursos de furo. Os membros estruturais contêm um ou mais grupos, que podem ser tratados como uma unidade. Os segmentos em um grupo podem ser paralelos ou contíguos. 2. No Property Manager, clique em Fixar. 3. Em Seleções. A. Selecione ISO em padrão. B. Selecione tubo quadrado em tipo. C. Selecione 30 por 30 por 2,6 em tamanho. Você pode usar os perfis de soldagem fornecidos com o software, como na etapa anterior. Ou pode criar seus próprios perfis de soldagem personalizados. Consulte a ajuda do SolidWorks, Soldagens, criar perfil personalizado. D. Clique em grupos e selecione cada aresta mostrada para criar grupo 1. A seção Configurações se expande e as arestas selecionadas são exibidas como segmentos de caminho. 4. Em Configurações, selecione Aplicar tratamento de canto e clique em Aparar 45 graus. Use Zoom na área na barra de ferramentas Exibir para ver os cantos em meia esquadria. A peça de exemplo desta lição cria componentes estruturais somente ao longo de segmentos retos. Entretanto, você pode também criar componentes estruturais ao longo de segmentos curvos. 03. Adicionar mais grupos. No mesmo componente estrutural, adicione um grupo ao longo dos segmentos laterais. Todos os grupos dentro de um mesmo componente estrutural compartilham o mesmo perfil, definido pelas configurações em seleções. Dentro de um grupo, somente 2 corpos podem se interceptar em um ponto. No grupo 1, 2 corpos se interceptam em cada canto. Portanto, para adicionar um terceiro corpo ao canto, você precisa criar um novo grupo. Para criar um novo grupo com outro perfil, crie um novo membro estrutural. 1. Clique em Novo Grupo. 2. Selecione cada aresta, como mostrado para segmentos de caminho para criar o grupo 2. Grupo 1 contém segmentos contínuos de ponta a ponta. Grupo 2 contém segmentos paralelos. 04. Adicionando um grupo para a parte de trás da caixa, adding a group for the back of the box. Agora, adicione um grupo para a parte posterior da caixa. Em vez de cantos em meia esquadria, como na frente da caixa. Ajuste os 2 corpos horizontais contra os corpos verticais e deixe as extremidades dos corpos verticais abertas no topo e na base. 1. Na área de gráficos, clique com o botão direito e selecione Criar novo grupo. 2. Selecione cada aresta, na ordem mostrada abaixo, para segmentos de caminho. Os resultados da seleção do finalizar na próxima etapa pode variar, dependendo da ordem em que você selecionou os segmentos. Para obter resultados consistentes nesta lição, selecione os segmentos na ordem indicada. 3. Em Configurações, selecione Finalizar Bate 1 e clique em Aplicar tratamento de canto. 05. Completando o grupo no box, complete in the group at the box. Um novo cursor sobre o ponto do canto superior direito. 2. Clique para selecionar o ponto. A caixa de diálogo Tratamento de canto é aberta, permitindo que você substitua o tratamento de canto com componentes de cada grupo que se encontram neste canto. 3. Selecione grupo 1 e defina a ordem de aparagem para 2. Os números mais baixos na ordem de aparagem têm precedência sobre os mais altos para ambos os grupos. Ordem de aparagem está definido automaticamente como 2, portanto, eles formam um ângulo na visualização. 4. Selecione grupo 2, então definido como ordem de aparagem para 1. 5. Clique no Finalizar. 6. Marque definir espaçamentos de solda específicos do canto, depois, em espaçamento entre segmentos conectados. No mesmo grupo, digite 5. Um espaçamento de solda garante o espaço necessário para o cordão de solda. Quando você especifica um espaçamento de solda, o comprimento do segmento é reduzido, mantendo o comprimento total constante.
7. Clique em OK para aplicar o novo tratamento de canto. A visualização mostra o novo tratamento de canto. A parte superior do corpo vertical está aberta. 8. Repita as etapas 2 a 7 para alterar a condição final do canto inferior esquerdo. 06. Completando o resto dos grupos, completing the group at the box. 1. No Property Manager, clique em OK. Grupos está desmarcado para o próximo componente estrutural. 2. Expanda a árvore de projeto Float do Feature Manager. Tubo quadrado 30 por 30 por 2,6, 1, é exibido na parte inferior da árvore. Cut List, 12, é adicionado. Quando o primeiro recurso de soldagem for inserido em uma peça, lista de corte aparecerá na árvore de projeto do Feature Manager. Conforme você cria entidades, componentes estruturais, cantoneiras, extrusões, etc., elas são adicionadas à pasta Lista de corte. Os itens idênticos são agrupados em subpastas Itens de lista de corte, para uso posterior em uma tabela da lista de corte no desenho da soldagem. Se você vir o ícone, a lista de corte precisará ser atualizada. O ícone indica que a lista de corte está atualizada. O número da lista de corte a seguir indica quantas entidades existem na pasta. 3. Expanda a lista de corte, 12, para ver uma lista das 5 subpastas que contém os 12 segmentos de tubo quadrado 30 por 30 por 2,6, 1. 07. Adicionar a barra transversal. Agora, adicione um novo membro estrutural com um perfil retangular cruzando o topo da caixa. 1. Em seleções. A. Selecione ISO em padrão. B. Selecione tubo retangular em tipo. C. Selecione 50 por 30 por 2,6 em tamanho. D. Selecione a entidade de esboço exibida. Em configurações, a aresta selecionada aparece em segmentos de caminho. Como este segmento tem um perfil retangular, você precisa verificar a orientação do componente estrutural. 2. Clique em direito, barra de ferramentas vistas padrão, depois aumente o zoom na extremidade do segmento. O perfil retangular do segmento está orientado verticalmente, e ele se estende para cima e para baixo do segmento quadrado existente. 3. Em configurações, defina ângulo de rotação como 90 graus e pressione Enter. O perfil retangular do segmento muda de vertical para horizontal. 4. Clique em OK. Para adicionar a barra transversal e clique em para fechar o Property Manager. 5. Clique em trimétrica na barra de ferramentas vistas padrão. Na árvore de projeto do Feature Manager, tubo flexível retangular 50 por 30 por 2,6, 1, aparece lista de corte incrementado. 08. Aparar os componentes estruturais. Apare os componentes estruturais para que eles se ajustem corretamente entre si na peça soldada. Primeiro, apare as extremidades da barra transversal. 1. Clique em aparar e estender, barra de ferramentas soldagens. 2. No Property Manager, clique em fixar. 3. Em tipo de canto, clique em aparar extremidade botão. 4. Na área de gráficos, selecione o tubo retangular para corpos a aparar. Tubo retangular 50 por 30 por 2,6, 1, é exibido na lista corpos. 09. Definindo o limite de corte, define em Trim Bondar. Selecionar face plano como limite de aparagem é normalmente mais eficiente e resulta em melhor desempenho. Selecione corpos para limite de aparagem se quiser aparar até um componente estrutural que não tem uma face plana, chata, como um cano. 1. Em limite de aparagem, selecione face plano e clique em Face Corpus. 2. Na área de gráficos, selecione a face que intercepta o tubo retangular, como mostrado. 3. Gire o modelo e selecione a face interna do outro lado do tubo retangular. 4. Se necessário, clique nas chaves Manter, Descartar para determinar que as extremidades do tubo sejam descartadas e o meio seja mantido. Use as chaves Manter, Descartar para controlar quais peças serão mantidas ou excluídas após a aparagem. 5. Clique em OK.
O componente retangular é aparado rente às duas faces. 10. Aparando segmentos adicionais, trimming adicional segments. Em seguida, apare os segmentos laterais superior esquerdo e inferior direito onde eles intersectam. O componente estrutural posterior. Você aparou os outros dois cantos quando aplicou os tratamentos de canto. 1. Aumente o zoom no canto superior esquerdo. 2. Na área de gráficos, selecione os tubos horizontais para corpos a aparar. 3. Em limite de aparagem, selecione face plano e clique em Face Corpus. Depois, na área de gráficos, selecione as faces do componente vertical, como mostrado. 4. Clique em OK. O componente vertical se estende até as faces inferiores dos componentes horizontais. 5. Estenda o componente vertical até o topo dos componentes horizontais. A. Na área de gráficos, selecione o componente vertical para corpos a aparar. B. Marque Permitir extensão. C. Em limite de aparagem, selecione face plano e clique em Face Corpus. Depois, na área de gráficos, selecione a face superior do componente horizontal, como mostrado. D. Clique em OK. O componente vertical é aparado rente à face do componente superior. 6. Repita as etapas 2 a 5 para aparar o canto inferior direito. Gire o modelo para ter acesso às faces corretas. Os 4 segmentos laterais já foram aparados para o grupo frontal, portanto você terminou a aparagem do modelo. 7. Clique para fechar o Property Manager. 8. Clique em Trimétrica, barra de ferramentas vistas padrão. 9. Salve o modelo. 11. Adicionar tampas de extremidade. Agora, adicione tampas de extremidade para fechar as extremidades abertas dos segmentos do componente estrutural posterior. 1. Clique em tampa de extremidade, barra de ferramentas soldagens. 2. No Property Manager, clique em Fixar. 3. Em Parâmetros. A. Selecione as duas faces superiores nos cantos posteriores para a face. Aumente o zoom nos cantos conforme necessário. B. Defina a direção da espessura como para dentro para fazer a tampa de extremidade acompanhar a extensão original da estrutura. C. Defina a espessura como 3. 4. Em Offset, selecione razão de espessura e defina a razão de espessura como 0,5. O offset de tampa de extremidade é a distância da aresta do componente estrutural até a aresta da tampa de extremidade. Você pode especificar um valor de offset, ou você pode especificar um valor razão de espessura entre 0 e 1. Dessa forma, o offset é igual à espessura da parede do componente estrutural multiplicada pela razão de espessura especificada. 5. Clique em Tratamento de canto. 6. Selecione chanfro e defina a distância do chanfro para 3. 7. Clique em OK. 8. Repita as etapas de 3 a 7 para tampar as duas faces inferiores no canto posterior. 9. Clique no X para fechar o Property Manager. Na árvore de projeto do Feature Manager, tampa de extremidade 1 e tampa de extremidade 2 são exibidos. A lista de corte incrementado e as tampas de extremidade são listadas na pasta Item de lista de corte 9, 4. 12. Adicionar cantoneiras. Você pode adicionar recursos de cantoneira entre duas faces planas adjacentes. As cantoneiras têm perfis triangulares ou poligonais. Nesta lição, você adiciona cantoneiras triangulares nos 4 cantos da peça de soldagem. 1. Clique em Trimétrica, barra de ferramentas vistas padrão, aumente o zoom no canto esquerdo do modelo. 2. Clique em Cantoneira, barra de ferramentas soldagens. 3. No Property Manager, clique em Fixar. 4. Em faces de suporte, selecione as duas faces como indicado. 5. Em perfil. A. Clique em perfil triangular. B. Defina a distância de perfil D1 e distância de perfil D2 como 50. Clique em lado interno. Defina a espessura da cantoneira como 5. Agora você pode arranjar o espaço para um cordão de solda sob a cantoneira criando uma cantoneiras com chanfros. 6. Em local, clique em perfil localizado no ponto médio.
7. Clique em OK. 8. Repita as etapas 4 a 7 para adicionar cantoneiras aos outros 3 cantos de componente estrutural 1, como mostrado. As distâncias, a espessura e os parâmetros já estão definidos como os da primeira cantoneira. 9. Clique em X para fechar o Property Manager. Na árvore de projetos do Feature Manager, cantoneira 1 através de cantoneira 4 é exibido. A lista de corte é incrementada e as cantoneiras estão listadas na pasta Itens de lista de corte 10, 4. 13. Adicionar cordões de solda de filete. Adicione cordões de solda de filete entre as cantoneiras e o componente estrutural 1. 1. Aplique-os no canto inferior esquerdo do grupo frontal. 2. Clique em cordão de filete, barra de ferramentas soldagens. 3. No Property Manager, clique em Fixar. 4. Em lado da seta. A. Selecione comprimento total para tipo de cordão. B. Em tamanho do filete, defina tamanho do cordão de solda como 3. C. Selecione a face de cantoneira mostrada para conjunto de faces 1. D. Clique em conjunto de faces 2 e selecione as duas faces planas do componente estrutural, como mostrado. O software atribui arestas que se interceptam com base nas seleções de cônjuge de faces 1 e cônjuge de faces 2. 5. Selecione outro lado. A. Use o mesmo tipo de cordão e tamanho de filete como em lado da seta. B. Gire a peça e, em seguida, selecione a face de cantoneira mostrada para a configuração de faces 1. Você pode girar a vista em relação a uma aresta selecionada. Clique em Girar Vista, barra de ferramentas Exibir, clique na aresta vertical da cantoneira e arraste para girar a vista. C. Clique em Configuração de faces 2 e selecione as mesmas duas faces planas como em lado da seta. 6. Clique em OK. Os cordões de solda de filete e as anotações aparecem. Se a anotação não estiver visível, gire a peça de volta à sua orientação original. 7. Repita as etapas 4 a 6 para aplicar cordões de solda de filete nas 3 cantoneiras restantes. 8. Clique em X para fechar o Property Manager. Na árvore de projeto do Feature Manager, cordão de filete 1 até cordão de filete 4 é exibida e lista de corte é incrementada. Ao contrário das tampas de extremidade e cantoneiras. Os cordões de filete não são listados em uma pasta separada de itens de lista de corte, mas sim exibidos em lista de corte. 9. Salve o modelo. 14. Esboçar um novo segmento. Agora, adicione 2 trilhos na parte inferior da caixa. Primeiro, esboce as linhas para localizar os trilhos. 1. Clique em Inferior, barra de ferramentas Vistas Padrão. 2. Para ocultar os símbolos de solda enquanto trabalha no novo esboço. Clique com o botão direito em Anotações na árvore de projeto do Feature Manager e desmarque Exibir anotações. 3. Para o plano do esboço, selecione uma face em um dos componentes estruturais inferiores, como mostrado. Para filtrar, de modo que somente faces fiquem disponíveis para seleção. Clique em Alternar barra de ferramentas Filtro de seleção, barra de ferramentas Padrão. Clique em Filtrar faces, barra de ferramentas Filtro de seleção. E selecione uma face na área de gráficos. Clique em Limpar todos os filtros, barra de ferramentas Filtro de seleção. Para desativar o filtro e feche a barra de ferramentas Filtro de seleção. 4. Clique em Esboço, barra de ferramentas Esboço, para abrir um esboço. 5. Esboce e dimensione uma linha horizontal, como mostrado. 6. Clique em Linha de Centro, barra de ferramentas Esboço, e esboce uma linha de construção entre os pontos médios dos lados verticais, como mostrado. Aguarde aparecer o símbolo do ponto médio, que indica que você está exatamente sobre o ponto médio. 15. Concluir o esboço. 1. Clique em Selecionar, barra de ferramentas Padrão, mantenha pressionada a tecla Ctrl. E selecione a linha e a linha de construção. Então, clique em Espelhar entidades, barra de ferramentas Esboço. Para espelhar a linha. 2. Feche o esboço. 3. Para exibir novamente os símbolos de solda de filete, clique com o botão direito em Anotações.
Na árvore de projeto do Feature Manager e selecione Exibir anotações. 16. Alterar o ponto de penetração. Adicione um componente estrutural viga I ao longo dos segmentos do esboço para definir os trilhos na base da peça. É possível alterar o perfil da viga I para posicionar corretamente o componente estrutural. Sobre os pontos de penetração. O ponto de penetração define o local do perfil relativo ao segmento de esboço usado para criar o componente estrutural. O ponto de penetração predeterminado é a origem do esboço na peça de recurso de biblioteca de perfil. Qualquer vértice ou ponto de esboço especificado no perfil pode também ser usado como ponto de penetração. Exemplo: mesmo perfil, com 3 diferentes pontos de penetração selecionados. 1. Clique em trimétrica, barra de ferramentas vistas padrão. 2. Clique em componente estrutural, barra de ferramentas soldagens. 3. No Property Manager, em seleções. A. Selecione ISO em padrão. B. Selecione viga SB em tipo. C. Selecione 80x6 em tamanho. Você pode usar os perfis de soldagem fornecidos com o software, como na etapa anterior, ou pode criar seus próprios. Perfis de soldagem personalizados. Consulte a ajuda do SolidWorks, Soldagens, criar perfil personalizado. D. Selecione os 2 novos segmentos de esboço. A seção Configurações se expande e os segmentos de esboço selecionados são exibidos como segmentos de caminho. 4. Clique em direita, barra de ferramentas vistas padrão. 5. No Property Manager, em Configurações, clique em Localizar perfil. A exibição aumenta o zoom no perfil do componente estrutural. O ponto de penetração predeterminado centraliza o perfil no segmento do esboço. 17. Alterar o ponto de penetração. 1. Selecione o ponto no centro da aresta superior do perfil, como mostrado. O local do perfil muda para que a aresta superior do perfil fique sobre o segmento do esboço. Como o esboço está na face inferior da peça, a face superior do novo componente estrutural está nivelada com a face inferior da peça. 2. Clique em OK. Na árvore de projeto do Feature Manager, viga SB 80x6, 1, é exibida e lista de corte é incrementada. 3. Clique em trimétrica, barra de ferramentas vistas padrão. 4. Salve o modelo. 18. Criar uma subsoldagem. Você pode agrupar entidades relacionadas em subsoldagens. Crie uma subsoldagem para a parte posterior da caixa. Para agrupar os 4 segmentos de componente estrutural e as 4 tampas de extremidade. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, expanda a lista de corte. 2. Expanda as seguintes subpastas. Ponto tubo flexível, quadrado 30 por 30 por 2,60. Contém tampa de extremidade 2 e 4 e tampa de extremidade 2. Tubo flexível, quadrado 30 por 30 por 2,60. Contém aparar estender 4, 1 e aparar estender 2 e 2. Ponto item da lista de corte 9, 4. Contém as outras 4 tampas de extremidade. 3. Pressione Ctrl e selecione A. Aparar estender 4, 1 e aparar estender 2 e 2. B. Todos os itens da tampa de extremidade. Os números especificados na lista de corte podem diferir dos números nestas instruções. Se seus números forem diferentes, certifique-se de selecionar os itens da lista de corte que compõem a parte traseira da caixa, conforme mostrado na imagem abaixo. As entidades selecionadas são realçadas na área de gráficos. 4. Clique com o botão direito e selecione Criar subsoldagem. Em lista de corte, 31, uma nova pasta de itens de lista de corte, item de lista de corte 12, 8, é exibida. Ele contém uma subpasta chamada Sub-Veldman 1, 8. Uma pasta de subsoldagem contém as entidades selecionadas. O 8, depois de subsoldagem indica o número de entidades na subsoldagem. 19. Criar um arquivo de peça separado. Crie um arquivo de peça separado para a subsoldagem.
1. Clique com o botão direito na pasta de subsoldagem 1 e selecione Inserir em nova peça. 2. No Property Manager, em Transferência. A. Para corpos de superfície sólidos, selecione cada entidade na pasta Subsoldagem 1. B. Para nome do arquivo, clique em Procurar, digite um nome para a peça e clique em Salvar. C. Clique em OK. A subsoldagem é aberta em uma nova janela do SolidWorks. 3. Se solicitado, clique em Reconstruir e salvar o documento. 4. Clique em Trimétrica, barra de ferramentas vistas padrão. 5. Feche a peça de subsoldagem. 6. Salve a peça da caixa de soldagem. Parabéns! Você concluiu a primeira parte desta lição. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Vinte desenhos de soldado. Desenhos de soldagem, segunda parte deste tutorial. Nesta lição você cria um desenho para a peça que criou na lição Peças de Soldagem. O desenho inclui vistas da peça e uma lista de corte com propriedades personalizadas. 1. Siga um destes procedimentos. Abra a peça que criou na lição Peças de Soldagem. Ou navegue até a letra da unidade. Clique para abrir Weldme_Box 2.sldprt. 2. Salve a peça como caixa_soldagem 2.sldprt. 3. Clique em Novo, barra de ferramentas padrão, e abra uma nova peça. 4. Se você for solicitado a escolher um formato e tamanho de folha, clique em OK para usar o formato padrão paisagem ANSI. 5. No Property Manager, faça o seguinte: se o Property Manager não aparecer, clique em Vista de Modelo, barra de ferramentas Desenho, ou inserir Vista de Desenho um modelo. A. Em Peça de Montagem a inserir, selecione caixa_soldagem 2.sldprt. B. Clique na seta Avançar. C. Em Orientação, mais vistas, selecione Trimétrica. D. Em Escala, selecione Usar escala personalizada e selecione 1:20. E, em Tipo de Dimensão, selecione Verdadeira. 6. Clique para colocar as vistas como indicado. 7. Clique em OK. Para fechar o Property Manager. 21. Adicionar símbolos de solda. Você pode inserir as anotações de solda do modelo na vista de desenho. 1. Clique em Itens de Modelo, barra de ferramentas Anotações. 2. No Property Manager. A. Em Origem Destino, selecione todo o modelo para origem. B. Em Dimensões, desmarque marcado para desenho. C. Em Anotações Símbolos de solda, selecione como mostrado. 3. Clique em OK. As anotações de solda são inseridas na vista de desenho. 4. Arraste as anotações para posicioná-las como indicado. Se todas as anotações estiverem fora da folha, é possível arrastar ainda mais a vista do modelo até a folha, a fim de acessar as anotações. Coloque a vista de modelo de volta em sua posição original depois de posicionar as anotações. 5. Salve o desenho. 22. Criar itens da lista de corte. Você pode exibir uma lista de corte na folha de desenho. A lista de corte. Agrupa itens idênticos, como as 4 cantoneiras ou os 2 componentes de viga I. Isola itens que não pertencem a uma lista de corte, como os 8 cordões de solda de filete. 1. Clique em Janela e selecione a janela do documento de peça. 2. Na árvore de projeto do Feature Manager, expanda Cut List 31.
3. Caso o ícone de lista de corte 31 seja, clique com o botão direito do mouse na lista de corte e selecione atualizar. O ícone da lista de corte indica que a lista de corte está atualizada. E itens idênticos estão agrupados em pastas de membros estruturais e itens de lista de corte. 4. Em Cut List 31, selecione cada pasta para destacar as entidades na área de gráficos. Opção Descrição. Lista de corte, item 3, 8, subpasta com sub-Eveldmen 1, 8, criado anteriormente. Tubo flexível, quadrado 30 por 30 por 2,60, 4 componentes em meia esquadria na estrutura frontal. Tubo flexível, quadrado 50 por 30 por 2,60, uma barra transversal retangular. Tubo flexível, quadrado 30 por 30 por 2,60, 4 segmentos laterais da caixa. Lista de corte, item 2, 4 cantoneiras. Viga SB 80 por 6, 2 segmentos de viga e filé BEAD 1 a filé BEAD 4.2 são listados separadamente. 5. Salve o modelo. 23. Adicionar propriedades personalizadas. É possível adicionar propriedades personalizadas, como números de peça e descrições, aos itens da lista de corte. Você pode exibir as propriedades personalizadas na lista de corte que adicionou ao desenho. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito em item da lista de corte 3, 8, que contém uma pasta de subsoldagem, e selecione propriedades. 2. Na caixa de diálogo. A. Em nome da propriedade, selecione número da peça. B. Digite sub 5551 para valor expressão em texto e, em seguida, pressione Enter. Sub 5551 é exibido para valor calculado. 3. Adicionar outra propriedade personalizada. A. Em descrição, selecione propriedade personalizada. B. Digite quadro posterior para valor expressão em texto e, em seguida, pressione Enter. 4. Clique em item da lista de corte 2, que contém as cantoneiras. Certifique-se de ter selecionado os itens da lista de corte verificando isso na árvore de projeto do Feature Manager. 5. Adicione as seguintes propriedades personalizadas. Nome da propriedade valor expressão em texto. Número da peça G9876. Descrição reforço. 24. Adicionar propriedades personalizadas. 1. Clique em tubo, quadrado 30 por 30 por 2,60, 1. As propriedades comprimento, ângulo 1, ângulo 2, descrição e material já estão listadas para tubo, quadrado 30 por 30 por 2,60, 1. Description está definida no perfil que você selecionou para criar o componente estrutural. Os valores de comprimento, ângulo 1 e ângulo 2 são calculados pelo software. Material está vinculado ao material aplicado ao corpo. Comprimento é o comprimento do componente estrutural. Ângulo 1 e ângulo 2 são os ângulos entre a normal da face de corte e a linha de centro do corpo. 2. Adicione a propriedade personalizada, número da peça, com valor, expressão em texto M1234-01. 3. Repita a etapa 2 para os itens restantes da lista de corte, atribuindo os seguintes valores a número da peça. Tubo, quadrado 30 por 30 por 2,60, 2, M1234-02. Tubo flexível, retangular 50 por 30 por 2,60, 1, M1234-03. Viga SB 80 por 6, 2, M1234-04. É possível exibir estes números de peça na lista de corte que adicionou ao desenho. 4. Clique em OK. 5. Salve o modelo. 25. Adicionar uma lista de corte. Adicione a lista de cortes ao desenho. 1. Clique em janela e selecione a janela do documento de desenho. Se for solicitado atualizar as folhas de desenho, clique em Sim. 2. Clique em lista de corte de soldagem, barra de ferramentas de tabela.
3. Selecione a vista de desenho na área de gráficos. 4. Clique em OK. Para fechar o Property Manager. 5. Clique na área de gráficos para colocar a lista de corte no canto superior esquerdo da folha de desenho. 26. Editando o formato da lista de corte. Editing the Cut List Format. Você pode editar o formato da tabela diretamente na tabela de lista de corte. 1. Selecione a coluna número do item na tabela clicando em A. A barra de ferramentas instantânea formatação de tabela é aberta. O cabeçalho da coluna é realçado. 2. Ctrl+ selecione todas as colunas. 3. Na barra de ferramentas, desmarque usar fonte do documento. 4. Para alterar a altura do texto, selecione 12 na caixa altura. 5. Clique em um lugar vazio na folha para fechar a barra de ferramentas. 27. Adicionar uma coluna à lista de corte. Adicione uma nova coluna à lista de corte para a propriedade personalizada número da peça que você adicionou ao documento da peça. 1. Clique com o botão direito na coluna comprimento e selecione Inserir coluna direita. 2. No Property Manager, em Propriedades da coluna. A. Selecione propriedade do item na lista de corte. B. Selecione número da peça em propriedade personalizada. C. Digite número da peça para título. 3. Clique em OK. Uma nova coluna é adicionada à lista de corte, contendo os números das peças que você definiu para os itens da lista de corte no documento da peça. Para ajustar a largura da coluna, arraste sua borda. 4. Selecione a coluna número da peça e use a barra de ferramentas pop-up para desmarcar usar fonte do documento. E altere a altura da fonte para 12. 5. Clique com o botão direito na tabela e selecione Formatação toda a tabela. 6. Na caixa de diálogo, defina a largura da coluna para 40 e a altura da coluna para 10 e clique em OK. Se seu arquivo estiver usando unidades diferentes, esses valores podem não funcionar. Ajuste-os para um valor razoável. 28. Adicionar balões à vista de desenho. Adicione balões à vista de desenho. 1. Selecione a vista de desenho. 2. Clique em balão automático, barra de ferramentas anotação. 3. No Property Manager, em layout de balão, clique em balões de layout para quadrado. 4. Clique em OK. Os balões são adicionados à vista de desenho. O número de itens em cada balão corresponde ao número de itens na lista de corte. 5. Arraste os balões e símbolos de solda para posicioná-las como indicado. Os números de balão podem variar com base em como você criou o modelo. 29. Criar uma vista de um corpo de soldagem. Para criar uma vista de desenho de um único corpo a partir da peça de soldagem, você seleciona o corpo e define a orientação de vista no documento da peça. Depois voltar ao documento de desenho para colocar a vista. Crie uma vista da barra transversal retangular. 1. Selecione a vista de desenho. 2. No documento de desenho, clique em Vista Relativa, barra de ferramentas Desenho. Se você for solicitado a usar a versão da peça salva automaticamente, clique em Sim. O documento da peça é aberto. Se o documento da peça não for aberto, clique com o botão direito na área de gráfico e após clique em Inserir do arquivo. Selecione o documento da peça e clique em Abrir. 3. No Property Manager, em Escopo. A. Selecione corpos selecionados. B. Em corpos para criar vistas, escolha a barra transversal na área de gráficos. 4. No Property Manager, em Orientação. A. Selecione frontal em primeira orientação e, em seguida, selecione a face exibida para face plano para primeira orientação. B. Selecione inferior em segunda orientação e, em seguida, selecione a face exibida para face plano para segunda orientação. Isso seleciona a barra transversal retangular e define as orientações frontal e inferior da vista de desenho. 5. Clique em OK. 30. Completando a visualização, Completing the View. 1. Clique para abrir o Property Manager de outra vista de desenho.
2. Em escala, selecione usar escala personalizada e selecione 1 para 20. 3. Posicione a vista relativa como indicado e clique em OK. A face que você selecionou para frontal está virada para frente, e a face selecionada para inferior está virada para baixo. 4. Dimensione a vista relativa como indicado. 5. Salve o desenho. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.